Bem-vindos a mais uma live de perguntas e respostas sobre a profissão do ator, né? Eu tenho visto muito dos meus alunos, ou de atores mesmo que estão aí no mercado de trabalho começando, muitas questões. Então sempre que eu tenho oportunidade eu proponho essas lives onde a gente pode bater um papo mesmo, trocar e tentar aí, de uma certa forma ajudar as pessoas que estão aí começando nessa carreira. E eu acho que essa troca de informações, de dúvidas, é uma maneira que a gente possa estar ajudando aí. Então deixa eu dar boa noite para a galera que está chegando aí. Natália, JP, Alana, boa noite também. Douglas, um grande abraço. Deixa eu explicar um pouquinho como é que vai ser a nossa live. A nossa live eu tento, colher o máximo de informações das pessoas que estão aí chegando, que possam ter algum tipo de dúvida. E a ideia é que eu convide algumas pessoas para entrar aqui ao vivo comigo. Eles vão aí se apresentar, falar um pouco das dúvidas. E quem não tiver a oportunidade de entrar, porque eu não quero que a live fique muito grande, para que as pessoas depois possam ir no GTV ou no meu canal do YouTube e assistir. Então a gente vai tentar fazer uma live de no máximo 30, 40 minutos. E se você não puder entrar ao vivo, você pode mandar suas perguntas aqui que eu tento responder. Beleza? Deixa eu ver quem mais está entrando aqui. Deixa eu dar um oi para Cleice Machado. Deixa eu acender um pouco mais essa luz, não sei se está escuro para vocês. E aí, como é que é a seleção das pessoas que vão entrar ao vivo comigo, para que todo mundo possa entender? Eu sempre faço uma enquete de perguntas um dia antes, e eu geralmente seleciono as primeiras pessoas que pediram para entrar ao vivo comigo e tento não repetir. Então todas as pessoas que vão entrar aqui hoje são pessoas que estão participando pela primeira vez da live, não gosto de repetir alunos ou pessoas que já participaram de outras lives, para a gente poder ter a oportunidade aí de dar... Estou vendo meus alunos entrando ali, a Silva, Bela Caxiba está aí também chegando, daqui a pouquinho eu já vou chamar a Bela para a gente bater um papo. Então é isso, todo mundo que entrar aqui ao vivo comigo hoje não participou das outras lives, para que a gente possa ter perguntas e dúvidas novas e possam ajudar aí todo mundo. Deixa eu só ver se o Emerson chegou, que ele seria o primeiro, mas eu não quero também deixar muita gente aí. Eu queria então, já que a Belinha está aí, às vezes eu vou começar com você, tá, Bela? Vou dar só mais uns 2, 3 minutinhos para ver se o Emerson chega, para a gente começar. Tiagão, um abraço pro Thiago também, todo mundo que está chegando. Sil, minha aluna, vai fazer exercício, hein? Sexta-feira a gente tem aula. O Emerson mandou mensagem aí falando que está a postos. Deixa eu ver se ele está aqui então. E aí, gente, quem não for entrar ao vivo e quiser, Belinho, segunda, não, vai tranquilo, enquanto isso eu vou bater no papo aqui. O Wilton tá aí também, o Wilton daqui a pouco ele vai ser nosso segundo convidado aqui para essa live. Boa noite, bem-vindo, Wilton. Estou só esperando as pessoas entrarem um pouco, o Emerson, para a gente começar. E aí, quem não entrar ao vivo e tiver alguma dúvida no decorrer dessa nossa conversa, pintar alguma dúvida, ou quiser também falar alguma coisa em cima do que a gente falou, dar um outro ponto de vista, toda a troca que a gente conseguir ter aqui nessa noite é importante, porque essa live vai ficar salva e, de uma certa forma, eu me coloco muito nesse lugar quando eu comecei. Eu sou de BH, né? Fui para o Rio, e quando eu cheguei lá no Rio, 20, 22 anos atrás, essa falta de informações, a gente meio se sentindo perdido nesse início de carreira, deixava as coisas um pouco mais assustadoras. Então, onde a gente puder colher essas informações para ajudar, é sempre importante. Então, por isso que eu tento sempre propor essas lives de bate-papo, para que a gente possa ir crescer o nosso coletivo e que todo mundo possa se ajudar. Ei, Mari, boa noite também. Mari, eu sei que é uma seguidora aqui das minhas videoaulas, ela sempre assiste, manda recado falando que está aí fazendo os exercícios. Eu fico muito feliz de ver todo mundo chegando aqui. A minha irmã tá aí também, entrou agora, Carla Duque, que é atriz e autora também, então sigam ela, manda mensagem pedindo trabalho para ela, porque ela tem umas peças aí produzidas que ela está sempre precisando de atores e atrizes. Além da minha live, você pode mandar um currículo para ela. Bom, vou fazer o seguinte, Wilton, me fala se você está pronto aí, me manda um alô, vou começar com você. Se você estiver aí tranquilo, só me manda um alô aqui que eu já te coloco na nossa conversa. Beleza? Boa noite, Duque, meu mestre.
Imagina, aqui eu sempre falo com meus alunos, eu aprendo mais com vocês do que vocês comigo. Meu ator hoje é muito melhor vendo o ator de vocês, tudo que eu consigo ajudar é importante para mim, então na verdade é uma troca, a gente está aqui junto nessa. Deixa eu chamar o Will, aqui, ó. Isso, só chamar, chama aí que eu já te chamo. O Wilton vai entrar com a gente, nosso primeiro convidado. Nesse momento da live, panelaços a favor da vacina e contra esse governo. Jana também está aí. Deixa eu ver, ó, vou tentar te chamar, tá? Vai aparecer um convite para você. Fala, Gustavo. Opa! Bem-vindo aí. E aí, cara? Tudo bem? Prazerzaço, mano. Tudo e tu? Pô, prazer é meu. Deixa eu te pedir uma coisa. Nós. Antes da gente começar, eu queria te pedir para você falar um pouquinho de você. Se apresenta para mim, como a gente não teve a oportunidade ainda, é a primeira vez que a gente está conversando. Eu sei que você me segue, que você vê minhas videoaulas, mas me fala um pouquinho de você, de onde você é, se você é ator já há muito tempo, está começando. Me conta um pouquinho de você. Como é que você conheceu aqui meu curso online, Verdade em Cena? Cara, na verdade foi assim. Na verdade, eu nasci em Belém, né? Massa. Eu nasci em Belém. Com 10 anos eu fui para São Paulo. Minha irmã morava em São Paulo e desde então nunca mais eu saí de São Paulo. Aí, acho que mais ou menos resumindo aqui, 8 anos de carreira, assim. Comecei no teatro. Mas então os 9 anos de carreira que você tem é praticamente o tempo que você está em São Paulo. Ou seja, você veio começar a carreira em São Paulo, é isso? Não. Eu comecei, eu acho que eu tinha uns 20, eu tô com 33, e devia ter uns 20. Eu comecei tarde, porque assim, profissionalmente, né? Eu fui estudar, eu lembro, não sei se tu ficou sabendo, conhecia o Globe São Paulo. Eu quase dei aula no Globe. O Juliano, que é o coordenador, foi o coordenador do Globe, ele é o coordenador hoje da Newton Travesso, que é a escola onde eu dou aula de TV e cinema. Então eu conheci muito o Globe, eu tenho amigos que deram aula, infelizmente fechou, mas é uma escola muito legal para você praticar TV, cinema, teatro, muito legal, eu conheço muita galera. O Léo, não sei se o Léo, não é do Newton Travesso, o Léo, O Léo tá lá também, o Léo... Essa galera era eu toda acho que é o Léo, o Juliano e o Casale, eu acho que vieram. O Juliano foram da Globo. Estão lá na Newton Travesso. Massa. Caramba, né? Não, isso foi em 2014, eu acho, mano. Legal. Por aí. Aí eu sei que era em Pinheiros a escola. Era uma escola muito boa, era toda shakespeariana. Era uma escola muito, muito legal, assim. Depois foi pra Vila Madalena. E como é que você caiu aqui no meu curso online? Como é que você chegou aqui no Verdade em Cena? Eu pesquiso muito, né? Eu sempre fico vendo outras coisas, em YouTube, cenas. Eu sempre costumo pesquisar muita coisa, assim, sobre interpretações diferentes, sobre visões, olhares diferentes de interpretação. Porque cada um tem uma visão. E é sempre legal tá olhando, tá assistindo coisas e tal. E apareceu lá. Apareceu Verdade em Cena. Eu não sei como é que funciona esse lance de internet. Eu acho que você começa a pesquisar muito, eles começam a te mandar sobre aquele referência conteúdo. Sobre o que você está pesquisando. Eu acho que foi por aí que tu caiu lá, aí eu cliquei, gostei, e eu acho que eu vi todos os teus vídeos, já vi. Ah, que legal. Pô, fico muito feliz com isso. Aí depois, sim, pode falar. Desculpa. Não, termina, pode terminar aí. Não, aí por acaso, acho que num vídeo tu falou sobre o Newton Travesso, aí colou uma coisa na outra, eu falei, porra, que esse mundo é tão pequeno, se pá, o cara conhece o Léo, eu conheço o Léo e tal, não sei o quê. Aí foi, mas é isso, assim, tipo, é por isso. Mas é muito legal, sabe? Porque você falando, né, que vê todos os meus vídeos, eu sempre falo com os meus alunos ou as pessoas que estão aqui, eu sempre tento dividir com vocês, em todas as minhas videoaulas, coisas que eu aprendi dentro de um set de cinema, de TV, fazendo alguma série. Então eu sempre peço para que as pessoas, não só além de assistir, tentem implementar aquilo, praticar os exercícios, porque assim, tudo isso que eu divido são coisas que eu aprendi e quando eu cheguei no mercado de trabalho, muito frágil pela inexperiência,
E foi fazendo esses exercícios que eu divido com você que nesses 20 anos eu fui ganhando um pouco mais de confiança dentro de um set. Então eu tento dividir com vocês exercícios mesmo que se vocês implementarem vai ajudar muito nessa profissão nossa do ator. Bom, dito isso, assim, bem-vindo aqui e eu queria saber como é que eu posso te ajudar, qual a dúvida que você tem, vamos bater um papo aí para a gente poder não só para complementar também essa questão que você falou também em relação até porque o set de filmagem tem muito disso, né, cara, de que é um ambiente que trava muito, às vezes o cara não tem, porque não tem como você pegar uma carreira de uma pessoa de, sei lá, 5, 6, 10 anos, depende de quanto seja, e definir ali sei lá, em 10 minutos, acho que nem isso, num teste. Então é muito complicado, porque intimida muito, né? Aquele ambiente ali é intimidador. E é bem complicado, mas é só para não ficar muito longo aqui. Não, porque eu queria ter uma questão, inclusive até que eu estava discutindo com um colega uma vez sobre essa questão de que o que você acha você acha correto o ator interpretar um estado emocional, se é correto o cara interpretar no estado emocional, sendo que eu tenho uma outra visão sobre isso. Mas quando você fala num estado emocional, sei lá, uma cena que densa ele traz coisas de uma pessoais dele para a cena, entendeu? O que você acha disso? Eu acho assim, existem métodos e métodos e depende muito do processo que você está vivendo. O que acontece? Vamos tentar trazer isso para o teatro. É muito arriscado você tentar levantar essa cena ou essa interpretação sua baseado só nesses seus conflitos ou nessas dores pessoais, porque se você parar para pensar que você entra numa temporada e fica aí de quinta a domingo, de sexta a domingo, revisitando ela todas as vezes, talvez com 1 mês e meio de temporada, aquilo talvez não te toque tanto igual você foi tocado talvez na sua primeira apresentação. E aí a pesquisa do ator é como levantar organicamente essa mesma emoção de verdade naquilo que teoricamente não é novo para você. Então eu fico muito assustado de definir o certo e errado. O que eu procuro sempre como ator, e eu falo isso para os meus alunos, o Osmar Prado, uma vez, ele falou isso e eu concordo muito com ele. O Osmar, ele disse num processo de teatro, ele falou assim, o ator recebe lá aquela cena e fala que aquela cena tem que chorar. Vamos falar chorar porque talvez seja aí o grande fantasma de quem está começando. E aí a gente que chega nesse trabalho, a gente quer procurar esse choro e cria a obrigação de construir aquela cena através do choro. Sem você se preencher com emoções verdadeiras para você criar um caminho orgânico e que te leve àquela emoção. E que muitas vezes... Tipo, se colocar num estado emocional seria o mais correto. Só que quando você começa a racionalizar muito isso de que você tem que chorar, você acaba entregando um resultado frágil daquilo que você imaginou que é interessante e esquece de viver a situação. E o Osmar, o que ele fala às vezes, ao invés de você reproduzir um choro fictício ou construir um choro que você imaginou na sua cabeça, você viver o momento, às vezes aquela cena não vai ter choro, mas você vai fazer com tanta verdade daquele momento de prontidão que você está em cena, que talvez o resultado vai ser muito mais interessante do que aquele choro que o autor escreveu sentado numa sala, olhando para o computador, e que ele achou interessante ter o choro naquela cena. Mas como a gente fala de material humano... Pode falar. Pode falar. Não, desculpa. Não, porque é meio isso, assim, quando a gente fala de material humano, é muito difícil você determinar que você tenha que viver a cena através das suas emoções pessoais, como também é muito arriscado dizer que você deve afastar o seu pessoal, criar um distanciamento, olhar um pouco mais distante para a cena e você ser distante, o personagem ser outro. O que eu bato na tecla é como que você descobre o seu estado verdadeiro para entrar naquela cena que, independente de ter uma emoção ou de não ter emoção, se você vai chorar ou não, você cumpra aquela cena com verdade, porque quem assista não sinta uma falha, porque muitas vezes você vê uma cena que o cara tá ali chorando ou fingindo alguma potência na cena que você olha e fala, cara, isso não me leva para lugar nenhum. O Wagner Moura fala uma coisa muito legal, ele fala assim, cara, às vezes a gente vai fazer uma cena e a gente acha que a cena é a cena mais incrível do planeta. E aí você vai ver o filme e a cena passa e você fala, putz, nem é tanto, mas a outra que você estava tão desligado chega com muito mais força. Então o que eu acho é isso, assim, se eu pudesse te dar uma dica em relação a isso, nunca vá para a cena querendo reproduzir
um resultado que você estudou na sua casa, que você acha que é interessante para a cena. Eu vou sempre citar o Wagner, que eu gosto muito do processo dele. O Wagner, quando ele fez o Pablo Escobar, ele disse que ele estudou tanto para chegar no set e esquecer. E o que brotou em cena é o verdade, o que tinha ficado no processo orgânico dele. Então eu acho Mas que o a gente falando, resultado da cena é a coisa menos importante que você tem que pensar, eu acho, sabe? sim. Falando de set de filmagem, eu acho que tem muito essa questão de que eu acho que o set ele tem que ter essa coisa. O diretor ajuda muito também, você não acha que não? É Sim, tipo cara. porque eu não tô falando de ator, porque assim, eu não sei, não acredito muito nisso de que o cara tem que ser como um botão, de liga e desliga e vai lá e faz. Uhum. Eu acho que o ambiente também de um set de filmagem, ele tem que estar propício para, não sei, eu posso estar falando besteira aqui, Não, mas mas você não está falando besteira, não. Desde que você tenha um set entendedor. Muitas vezes porque nem, você. nem sempre, né? Sempre varia É, muito, né? eu vou te contar um processo que eu vivi agora. Eu vou estrear na semana do Dia das Mães um longa chamado Pérola, com a direção do Murilo Benício. E o Murilo, ator, tem um olhar para o set muito bonito. Então, a minha primeira cena, a gente ficou um mês e meio rodando no Rio. A primeira cena do filme era a morte da Pérola. Só para explicar um pouco o filme, a Pérola é a personagem que morre. O filme todo é contado através de flashbacks. A gente está no Rio, recebe a notícia da morte e vai para a cidade, para o velório. E aí o Uhum. filme é contado nesses flashbacks durante essa viagem. E aí eu Uhum. recebo a cena, a morte dela, e a minha primeira cena do filme, de filmagem, era recebendo essa notícia de morte. E claro, deveria ser uma cena de emoção. E o que, que eu faço como ator? Eu coloco meu fone, estou escutando minha música, eu chego muito concentrado no dia. A gente chega geralmente 7h30 da manhã ali, um pouquinho cedo, e fiquei muito, cumprimentei a equipe, mas fico muito na minha. É a minha forma de me concentrar. Eu não gosto de ficar ali conversando, eu sou um pouco disperso, então eu tenho que estar muito conectado. Mas por volta de Eu sou 15 assim. para as 8, 8 da manhã, o Murilo chegou, estava ali no meu canto, ele falou, Duque, o que, que você está ouvindo? E aí eu falei, estou escutando uma música de louvor, Eu e Deus, que é uma música que eu gosto, minha mãe canta na igreja, eu gosto muito de música de louvor. E aí ele Uhum. falou, beleza. E foi fazer a vida, fazer as coisas, eu fui fazer as minhas, muito concentrado. A gente gravou essa cena mais ou menos 11 da manhã. Quando a gente estava no set ali, a equipe toda preparada, eu e Léo Fernandes, que é o protagonista do filme, eu faço par romântico com ele, a gente estava em cena para entrar, e aí o Murilo falou, gente, então vamos lá, silêncio, e antes de dar o ação, ele soltou a música que eu estava escutando o dia inteiro no set, sem avisar ninguém. Aquilo me Nossa. teletransportou para um lugar que eu, como ator, não saberia que eu era capaz de fazer uma cena com naquela emoção, naquela situação. Mas o Murilo, entendedor disso que você está falando, ele como diretor, e que deve viver muitas angústias como ator, viveu e vive, porque ele ainda é ator, ele Sim. sabe das dificuldades nossas de ator, de entrar numa cena de emoção, principalmente sendo a primeira cena de um filme, onde a gente vai ter um mês e meio rodando, e talvez uma das cenas mais importantes, que é a notícia da morte de Pérola. Quando ele soltou aquela música, todo mundo ficou ali num lugar, eu brinco que é o silêncio mágico do set, que parece que teletransporta a gente. E quando o Murilo soltou aquela música que eu não esperava, aquela energia no ar, quando ele viu que estava todo mundo ali conectado, que existia uma sensação, ele abaixou a música e falou, ação. Ninguém estava preparado para aquilo. Só que a gente não estava ali preso a algo que a gente estudou em casa para acertar. A gente estava ali para viver aquele momento. Então eu e o Léo, a gente estava muito conectado com a proposta do Murilo sem nos preparar para a cena. E talvez, eu não vou dizer que nunca mais, porque eu não sei os processos que eu vou viver. Dificilmente eu farei uma cena tão bonita como essa na minha carreira como ator. Porque o novo, ao invés de me assustar, me potencializou, porque eu estava preparado para jogar. Então, se você tem, claro, um set, onde o diretor é entendedor do trabalho do ator, mas você também constrói uma trajetória para jogar com o novo e não fique enlatado, a probabilidade de você ter um ganho a mais no seu trabalho é enorme. Agora, se eu tivesse estudado na minha casa, enlatado, que a emoção da cena tinha que chorar, que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer aquilo, Naquele talvez eu momento. perderia algo tão vivo na cena pelo simples fato de eu estar ali aberto, disposto a jogar com o que acontecesse na cena. Então eu acho que o cinema, ele te cobra um pouco mais esse lugar de você estar ali vulnerável, frágil e aberto
a viver os processos que apareceram no seu caminho, sacou? Sim, e isso depende muito também, né, cara? Porque nem todo diretor tem essa percepção. Porque Vai muito agora eu tô do sabendo que tem processo. diretor que está estudando a interpretação para entender o que o cara está fazendo ali. Porque acho que tem Mas que ter eu essa acho que parceria entre diretor, ator, ator, diretor para entender como é que funciona, Mas não eu acho sei. que isso é um processo. Ó. Eu fiz um outro longa, que inclusive ele está na Amazon Prime, que chama Apneia. Foi o primeiro longa do Maurício Essa, era o primeiro longa dele. E claro que existe ali o olhar dele de diretor, experiente que é, mas existe também o olhar frágil por ser o primeiro longa. Então Sim. a gente só consegue evoluir em algo e aperfeiçoar aquilo que a gente vai praticando. Claro que se eu olhar para trás hoje, trabalhos que eu fiz, minha primeira novela, cara, se eu pudesse refazer 90% do que eu fiz, eu refaria, porque o meu Ai, olhar hoje é muito mais profundo do que há 20 anos atrás, de um olhar de quem estava chegando no mercado. Então, o que eu acho é que a gente não pode, voltando um pouco à essência da sua pergunta, determinar que você tem que fazer a cena através das suas emoções ou que você não deve fazer. O que eu acho é que você tem que estudar ao ponto de entrar no set tão verdadeiro que o que aconteça ao seu entorno não seja algo novo ao ponto de fragilizar e que você consiga jogar com aquilo novo para potencializar o seu resultado final. Eu acho que é isso que eu acredito e é assim que eu venho trabalhando e encontrando atores que eu admiro nos sets e vendo essas pessoas uhum. trabalhar, e isso tem me deixado cada vez mais entendedor que estar vivo em cena é você construir uma base, sim, do seu estudo, mas aquilo não ser uma algema para você, ser apenas um chão Sim. sólido que você pisa e está disposto a jogar com o que aparecer na hora. Pelo menos é o que eu venho acreditando. Beleza, meu E muitas velho? das vezes, beleza, só para finalizar, muitas das vezes numa ação, às vezes você tem uma frase para falar numa ação, e às vezes você, não falando nada, às vezes você já está dizendo muita coisa, né? Que às vezes o cara É, fala, ah, ação já sei a frase que eu tenho que falar aqui. E às e vezes você não você pode estar escuta, né? descascando uma laranja, e aquilo já está dizendo alguma coisa, e depois, logo em seguida, vem a frase, sei lá. Tem O muito, tem gente que é silêncio, o muito silêncio presa em muitas coisas. O silêncio verdadeiramente preenchido é tão importante quanto um texto bem falado. É que às vezes a gente está buscando sempre chegar no set, na cena, tentando ir para aquela área de conforto que é a que a gente estudou em casa. Então, Sim, fechando essa dica para você, procure sempre trabalhar fora da sua área de conforto. O ator em cena tem que buscar o erro, buscar a fragilidade, porque eu acho que é isso que na hora te dá um estado de prontidão e te permite talvez fazer a cena através de outros recursos que você não entenderia se você procura fazer uma cena baseada na sua área de conforto, naquilo que você preparou dentro de um quarto, ou sei lá, dentro de uma mesa de estudo. sim, É isso. tá certo. Beleza, É meu velho? isso. Brigadão aí, cara, pela Valeu, eu que participação. Massa agradeço. demais. Obrigado. Valeu, um abração aí. Valeu, obrigado. Deixa eu ver se o meu próximo convidado está aqui. Mas antes de eu chamá-lo, o Demerson. Demerson, você está aí? Eu vou te chamar já já. Deixa eu só ver se alguém mandou alguma pergunta para eu tentar também responder quem não for entrar aqui ao vivo. Eu geralmente esqueço de olhar. Então deixa eu responder aqui. Aí depois do Demerson eu chamo a Belinha. Tá bom, Belinha? A gente fecha aqui um bate-papo maior. Deixa eu ver aqui. Vale hoje assim que acabar aqui. Valeu pela dica. Enfim, acho que é isso. Bom, vou chamar então nosso próximo convidado aqui para também bater um papo com a gente. Estou mandando aqui o convite para ele. Estou só curtindo o papo aqui, querido. Então, show. Já já eu te chamo aqui para conversa com a gente. Fala, meu querido. Bem-vindo. Aê! Beleza? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo super bem. Você tá me ouvindo? Tô sim. Massa. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, como é a primeira vez que a gente está aqui conversando, se apresenta aí, me fala um pouquinho de você, de onde você fala, se você já é ator, se você está começando e como que você caiu aqui no Verdade em Cena. Então, meu nome é Demerson, eu sou formado em comunicação social e jornalismo e trabalho Massa. com teatro há 14 anos. Tá. Eu conheci o seu Instagram, seu trabalho, também como dicas, né, do próprio Instagram, porque eu sempre procuro
conteúdo referente à atuação, dicas do mercado de trabalho. Aí Que eu massa. encontrei o seu trabalho, comecei a seguir e já, já maratonei os vídeos e estou gostando bastante de te seguir por aqui. Ah, E eu eu que fico estou feliz, aqui. pô. Massa demais. Obrigado mesmo aí pelo carinho. Fico sempre muito feliz quando as pessoas não só seguem, mas realmente consomem, né? E começa de uma, talvez, implementar isso, ajudar de uma certa forma. E o que eu posso te ajudar? Me fala aí, você falou que tinha uma dúvida, eu falei, manda pra gente bater esse papo ao vivo. Certo. Então, ô Gustavo, a minha dúvida é no sentido que eu, por exemplo, e hoje mesmo eu vi no seu Instagram um conteúdo falando a respeito do ator ser polivalente, de ele saber fazer várias coisas, buscar um plano B, digamos assim. Massa. E o meu pensamento também é esse, tanto é que a minha formação é jornalismo e agora eu busco um aprimoramento maior Sim. para te conseguir o meu DRT e seguir profissionalmente, porque nesses 14 anos foi nada, não tenho DRT ainda, e foi começando no teatro da igreja, depois teatro de escola, e depois criando grupos aqui na minha cidade. Eu falo de Patos de Minas, Minas Gerais, eu não havia dito aqui, Ah, eu mineirinho falo também. Eu sou de mineiro, Minas né? Sou de Gerais, BH também. Patos de Minas. E a minha dúvida é justamente no mercado de trabalho. Eu percebo que existe uma romantização a respeito da arte. E para mim, Uhum. por mais que eu sonhe e o teatro, a arte é uma profissão maravilhosa e é a coisa mais linda que eu sonhei para mim, eu vejo que tem muitos jovens que se iludem a respeito do mercado de trabalho, acham que estando na televisão ou no cinema vai ganhar rios de dinheiro, e eu percebo que não é assim que funciona, que é preciso ter um plano B. Uhum. E nas minhas pesquisas, eu nunca achei algo contundente, até conversando com algumas pessoas que têm uma certa experiência profissional maior, eu nunca achei nada contundente a respeito sobre faixa salarial. E é justamente essa minha dúvida. O que que você pode falar, o que que você pode falar para contribuir com a gente a respeito da faixa salarial, como se organizar financeiramente? Porque a gente sabe que é uma carreira árdua, é uma carreira muito competitiva, muito complicada, e a gente tem que ser Uhum. real. E, ao mesmo tempo, tem um investimento muito grande com curso, com qualificação. Eu queria que você discorresse a respeito Uhum. de como a gente pode se organizar financeiramente e depois que Massa. eu já estou no trabalho, como é que eu posso me comportar? Como é que funciona um contrato, tanto no cinema, no teatro, numa novela? Se existe, se tem como responder mais ou menos uma faixa salarial que o ator vai conseguir ali ficar, dependendo do tempo, Legal. recebendo X, mais ou menos nesse sentido mesmo. Tá, massa. Deixa eu responder por partes, assim, porque eu acho que é um ponto muito importante. Eu tô com 38 anos, né? Eu venho de uma família toda voltada para as artes cênicas. Meu pai é produtor e diretor, meu pai foi presidente do SATED por muitos anos, inclusive muitos atores que têm o registro profissional assinado é pelo meu pai. Eu tenho uma irmã que é atriz e autora, o meu irmão é ator, eu tenho um tio que é cenotécnico de um dos principais grupos de dança do país, o Primeiro Ato, trabalhou muitos anos no Grupo Corpo. Então eu nunca me lembro em algum momento da minha vida não fazendo parte desse mercado, dentro desse universo das artes cênicas. E uma das coisas que meu pai sempre bateu na tecla era de fazer faculdade. E eu, claro, como filho, não fiz. Que eu acho que é o que todo bom filho faz, que é o que não escutar os pais, né? E depois a gente vai se arrependendo. Mas por que é importante esse olhar de segunda profissão? E eu estou dando esse exemplo porque eu venho de um berço total voltado para as artes cênicas. E quando meu pai me dizia isso, é porque claramente a gente vive numa profissão onde a gente tem períodos de escassez muito grandes. E que muitas vezes o jovem que está indo para o mercado de trabalho, e eu me coloco nesse lugar, porque eu peguei uma mochila e fui para o Rio de Janeiro, correr atrás dessa profissão, a gente está muito acreditando que as coisas vão dar certo e não trabalha com um lado negativo também. E aí quando passa 5, 6, 7, 8 anos nessa nossa busca por algo e esse algo não vem, é um tempo precioso que a gente perde. E por que que eu, nesse vídeo que você citou, dou de dica para que você tenha uma outra profissão ou que você desenvolva outras aptidões que te ajudem a abrir portas,
talvez no próprio mercado de trabalho que você hoje trabalha. Então, por exemplo, eu como ator, fui muito falho com o meu ator lá atrás. Eu devia ter feito uma aula de sapateado, uma aula de canto, eu devia ter aprendido a tocar algum instrumento musical, porque hoje eu percebo que talvez eu poderia não estar fazendo uma televisão, igual você falou, mas talvez eu poderia estar participando de algum teatro musical, que em São Paulo existe um mercado muito grande, ou talvez eu poderia estar participando de algum grupo voltado para, sei lá, dança. E essas oportunidades eu não me permiti viver porque eu não desenvolvi esses talentos. Eu fiquei tão focado com esse sonho de fazer isso e aquilo e esqueci de olhar para o todo. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Então, quem estiver vendo aí, se for ator iniciante ou estiver aí já fazendo alguns trabalhos, mas esteja no início de carreira, olhe para o seu ator. Quanto mais você conseguir evoluir o seu material humano, a probabilidade de você conquistar e abrir outras portas profissionais para você vai ser muito maior. Então, se você puder fazer isso hoje, eu tenho certeza que você vai conseguir chegar muito mais bem preparado para o mercado do que eu cheguei há 20 anos atrás. E pensando também nessa evolução, eu estou falando dessas aptidões do seu ator, mas você pode talvez hoje fazer um curso de direção, você pode fazer um curso de roteiro, você pode hoje com o mercado digital crescendo, você pode ter o seu canal, você pode ter uma websérie que você mesmo produz em casa e que de uma certa forma você talvez não está na TV, no cinema, que vai te dar uma projeção nacional, uma projeção maior, mas vai te dar um lugar para você praticar, evoluir o seu ator e que talvez aquilo, né, dentro desse universo online cresça ali, você cria um público seu que consome aquilo, como você, por exemplo. A gente nunca se viu, você está em Patos de Minas e porque eu desenvolvi hoje o meu curso online, você está aí consumindo os meus conteúdos e a gente está aqui trocando essa ideia. Então, quando você conseguir olhar e ampliar a sua carreira de ator, eu acho que você vai chegar muito mais bem preparado do que eu cheguei. Falando sobre isso que você falou que é muito importante. E agora, eu acho em relação à precificação do seu, a gente precisa entender que esse investimento que talvez se torne caro no início é em todas as profissões. Eu acho que se você não passa, talvez, numa federal, para ser médico, talvez até os livros, eu não sei se os livros também são gratuitos, eu acho que se compra alguma coisa, mas se você vai para uma faculdade particular, existe um investimento muito alto também nesse seu início, que eu acho que é normal em todas as profissões. A gente primeiro investe acreditando naquilo e depois vai correr atrás. O nosso mercado hoje, principalmente do audiovisual, TV e cinema, é muito difícil a gente determinar valores, porque o mercado ele é muito rotativo, então talvez você ganhe uma projeção ali e por mais que o outro está mais tempo que você no mercado, mas a gente precisa entender a cabeça de quem está fazendo cinema, TV, teatro, que talvez aquela pessoa vai levar um público, que ele vai ter que ganhar mais. O que eu acho é que os atores, e eu me coloco nesse lugar, tá? Eu aprendi isso depois de muita pancada, a gente tem um medo de falar não. E o que eu comecei a entender de 10 anos para cá? Eu comecei a mostrar para o mercado que tipo de ator eu queria ser. E muitas vezes o ator não só pensa nessa precificação, mas ele dá muito sim para alguns trabalhos, pensando apenas no lado financeiro. E ele dificilmente olha primeiro para o lado artístico. E eu já me peguei fazendo publicidades, coisas, pensando nessa grana, e que o resultado não era nada interessante. E aí eu me perguntava, será que esse valor, por mais alto que seja, é mais interessante para o ator que eu quero ser pegar esse valor maior ou talvez fazer um trabalho que me pague menos? Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a dizer não para muitas coisas, com a dificuldade financeira que todo ator tem no mercado. Mas eu comecei a entender que começar a dizer não e ir apenas fazer os trabalhos que artisticamente me interessavam, naturalmente eu comecei a validar para o mercado o tipo de carreira que eu estava querendo construir. Então, nesses 10 últimos anos, se você for ver a minha filmografia, eu tenho 5 séries, eu tenho 5 longas-metragens, eu fui fazer um longa em Hollywood produzido pelo Brad Pitt, eu vou estrear 2 longas esse ano, eu recusei fazer 2 novelas porque o personagem era pequeno e artisticamente não me interessava. O único prêmio que eu tenho na minha carreira como ator foi de um filme que eu fui chamado que o cara me ofereceu um lanche e uma ajuda de custo de passagem. Mas o roteiro era muito interessante. Então a maturidade profissional te leva a entender que às vezes o lado financeiro não pode ser aquilo que te move. Eu não estou querendo dizer aqui que, então eu vou passar essa dificuldade, não, como é que eu vou fazer? Dentro dessa minha resposta, eu
eu escolhi dizer não para algumas coisas e entendi que eu tinha que arcar com as minhas decisões e que talvez o que ia reverberar em mim de resposta era alguma dificuldade financeira e que talvez eu teria que fazer outras coisas. E eu faço outras coisas. Eu dou aula em escolas, eu tenho esse meu curso, eu trabalho como gestor de tráfego de marketing digital, eu faço campanhas de anúncios para 2 empresas grandes, aqui na minha casa, no meu computador. Olha, Não que é a minha bacana. profissão, mas como essa não é a minha profissão e ela me traz uma grana, eu consigo olhar para a minha carreira do ator e fazer trabalhos aonde artisticamente me interessa. E isso vai ser sempre. Eu sou de um escritório chamado VGI, que é um escritório grande aqui de cinema, de TV em São Paulo, e a gente troca muita ideia. Esses dias eu recebi um convite para entrar para uma série da HBO, mas era um personagem que não ia artisticamente me dizer nada. Que eu agradeci, falei, prefiro continuar do jeito que eu estou caminhando. Então, dizer não também é você dizer sim e talvez essa qualidade financeira que você acha que vai ter só com uma projeção, talvez você consiga aumentar esse valor seu de mercado pelo simples fato de você dizer não àquilo que talvez seja buscado apenas pelo lado financeiro. Então eu não sei se eu te respondi, eu sempre tento responder baseado no que eu faço. Eu nunca tento cagar regra, dizer certo e errado. Eu sempre tento dividir com as pessoas que me seguem o que realmente eu faço e aplico na minha carreira. Hoje eu tenho no meu trabalho 2 filmes que vão estrear esse ano e 2 convites que a gente está vendo e 2 convites que eu recusei. Se esses 2 convites que eu recusei iam me dar grana e estavam certo, não entraram, teoricamente eu estou sem grana. Mas eu entendo que isso faz parte das minhas escolhas e tento não ser ansioso e sofrer com isso. Entender que é dia a dia. Eu não sofro com novembro e com dezembro, eu sofro pelo hoje. Meu hoje está bom? Então tá tudo certo, vamos caminhar junto e vamos esperar os próximos. Porque eu tenho um pouco de receio das pessoas, não só na nossa área, que caminham profissionalmente baseado na questão financeira. Eu acho que às vezes você pode ganhar uma grana e se frustrar por outro lado. Então não é um lugar que eu acho que eu caminharia. E aí não tem o que fazer, cara. O mercado ele vai validar você por esse ou por aquele valor, o outro vai ganhar mais, às vezes vai ganhar menos, porque quem tem um pouco mais de lugar para trazer um público, automaticamente o mercado valida ele como um detentor do direito, sei lá, de ganhar um pouco a mais. E eu acho que isso é normal, é fato e é compreensível. É o que eu acho, sacou? Não sei se eu te respondi ou se eu te deixei com mais caraminholas, mas faz parte, é um processo. Não, mas é justamente isso mesmo. Quando eu pensei em fazer a faculdade, eu pensei primeiro, não, eu preciso de ter uma garantia, Uhum. porque faculdade não é uma coisa fácil. Então eu uni o útil ao agradável. Gosto de escrever, gosto de comunicação, fiz a faculdade de jornalismo e dentro do jornalismo eu consigo agregar muita coisa para minha carreira como ator. Mas aí a minha dúvida era justamente essa, nesse sentido, porque a gente conversa com os pais, com os jovens, e a gente percebe essa romantização a respeito Hum. da, da, da questão salarial, de achar que vai ganhar rios de dinheiro, só que no final das contas a gente sofre muito com isso também, principalmente no início de carreira, e mesmo sobre essa instabilidade. No seu caso, como é que você chegou nesse ponto de falar assim, hoje eu posso recusar tal trabalho, porque não vai me afetar financeiramente e eu estou cheio de portas abertas, então como é que você conseguiu virar essa chave? Perceber que Massa. você começou a dizer não Cara, para boa alguns pergunta. Na trabalhos. verdade, eu nem sei se eu cheguei nesse lugar que financeiramente não precisa. A gente precisa. É da escolha profissional que eu quero construir. Vou te dar um exemplo. Como é que cheguei nessa decisão há 10 anos atrás? Eu fiz um comercial, eu não vou falar a marca porque ela não me patrocina, de uma cerveja. E era um comercial, cara, que passava toda hora. Toda hora. Meu Jesus amado, toda hora. E eu estava fazendo uma novela. E eu fui numa pré-estreia de um filme, que eu não vou lembrar o nome agora, com uma amiga minha, Rosana Mulholland, que era a protagonista da novela. E ali a gente batendo papo com algumas pessoas, estava o Heitor Dália, que era um diretor que eu gosto, que eu sempre tive muita vontade de trabalhar com ele. E ele chegou para mim e falou assim, te vi no comercial, hein?
E quando ele falou isso, eu falei, não é a imagem que eu quero vender para essa galera. Eu não quero que o Heitor Dália me veja fazendo um comercial. Eu não estou dizendo que o comercial é bom, ruim, que está certo ou errado. Eu estou dizendo que eu, artisticamente, não queria me apresentar para o mercado neste lugar. Eu queria que as pessoas conhecessem meu trabalho com outras coisas, artisticamente mais interessantes. Quando eu tomei essa decisão, eu não tinha a filmografia que eu tenho hoje. Mas eu entendi que se eu não optasse por direcionar o que eu gostaria de vender para o mercado, eu seria refém do mercado. Isso eu não queria. Então eu comecei, sentei com a minha empresária, Vivian Gollenbeck, com o pessoal da minha agência, e falei, tem coisas que eu não quero mais fazer artisticamente. E aí ela falou, tá, vamos junto. E foi muito difícil, cara. Eu dividi apartamento, isso estou falando de, sei lá, de 12, 13 anos atrás, quando eu tomei essa decisão. E eu me vi tendo que voltar para BH. Eu fui para BH. Só que quando eu fui para BH, eu fiquei em paz, porque eu sabia que era uma escolha que eu estava fazendo. E as coisas são muito loucas. Quando eu voltei para Belo Horizonte, eu fui de ônibus para BH, estava dentro do ônibus pensando assim, cara, eu estou deixando São Paulo. Eu estou voltando para BH, eu já tinha feito 2 novelas, eu estou voltando para BH e estou largando São Paulo. E esse ano que eu fiquei em BH foi o ano que eu mais fiz teste para o audiovisual legal. Porque eu comecei a entender o que era legal de fazer ou não. Eu não estava. Por que acontecia? Uma vez eu estava no Sul fazendo um trabalho, era por causa de uma grana. A Letose, a Alessandra Tosi, que é minha amiga, que é produtora de elenco da Gulani Filmes, eu já fiz 2 trabalhos com ela, me ligou e falou, Duque, eu tenho um teste que entrou amanhã para a próxima série da Gulanes, eu preciso de você amanhã aqui na Gulanes. Eu estava em Porto Alegre gravando uma parada, nada a ver com a minha carreira, por causa de grana. E eu falei, cara, eu não posso perder esse trabalho porque eu estou aqui. Então a gente precisa entender que a mudança, o novo, ele assusta. Eu não estou falando para todo mundo que está aí parar de fazer as coisas e ficar endividado, ficar. Não, mas se você tem uma trajetória artística que você acredita, você tem que entender que essa mudança no início, ela assusta, mas que a longo prazo vai fazer toda a diferença. Esse longa, por exemplo, do Murilo Benício, que eu falei no início que eu estou fazendo, eu nem fiz teste para ele. Eu estava rodando um outro longa em Goiânia, o Murilo me ligou, eu falei, cara, eu estou em Goiânia. Ele falou, faz o seguinte, me fala essa falinha aqui no self-tape só para apresentar lá para a produção, que eu quero que você veja eles, que eles querem que eu te veja e tal. Eu fiz assim, no intervalo de uma cena e outra, a Bellatrix, que era a atriz que fazia comigo, eu falei, Belinha, filma isso aqui. Ela filmou, eu mandei pro Murilo e ele falou, cara, é você, tamo junto. Quando eu acabei de gravar, eu fui pro Rio e emendei esse filme. Mas porque eu fui construindo isso, não foi o mercado que me deu. Eu cheguei em um momento da minha vida e falei, já que as coisas não estão rolando igual eu quero, eu pelo menos vou sair de casa para fazer aquilo que eu acho interessante. E arquei com isso. Então, busquei outras formas. Eu tenho hoje vários alunos que buscam o meu curso Verdade em Cena. Eu tenho essa profissão que eu trabalho como gestor de tráfego. O dinheiro, ele virá, desde que você entenda que, se artisticamente você não vai fazer isso, define isso para você, ponto. As portas vão se abrir para o outro lado. Mas você precisa defender a sua decisão e saber que, organicamente, ela precisa de um tempo mesmo para ser processada, para o próprio mercado te entender. Aí aquele teste que eles sempre te chamavam, você começa a não ser chamado mais, porque você disse que não quer, e não eles não estão te chamando mais. Então, tipo, publicidade, cara, eu vou te ser muito sincero, eu não lembro, não faço a menor ideia da última que eu fiz. Eu farei novamente as outras? Farei. Aparece teste pela minha agência? Toda hora. Eu faço? Quase nenhum. Entende? Porque hoje não é o que me interessa. Eu sei que é importante, eu sei que vou voltar a fazer a hora que aparecer um interessante, mas eu não sou mais refém do mercado, porque foi uma decisão minha. E eu acho que esse é o lugar que é o mais difícil você construir no início de carreira. O Johnny Depp, uma vez, dando uma entrevista para a Actor Studio, o menino perguntou para ele assim, Johnny Depp, o que é preciso para ser bom? Ele falou, sabia falar não. E eu acho que é isso, porque o não te valida. Ele fez uma série uma vez que ele era um adolescente, e quando ele saiu dessa série, ele recebeu muitos convites. Ele foi chamado para fazer Titanic. E ele não quis. E não estou falando que é certo ou errado, mas dentro do que ele acreditava, não era o caminho que ele queria ir. Deve ser muito difícil você falar não para o Titanic, quando você é um jovem começando em Hollywood. São escolhas. Só que você tem que entender que se você não define para você a sua trajetória, você vai ser refém do mercado. E isso era a primeira coisa que eu queria mudar. Não ser refém do mercado. Sacou? Muito bacana. Parabéns pela trajetória. E uma última Mas, pergunta, manda aí. Gustavo. Tem alguma
alguma linguagem, seja no teatro, na publicidade, no cinema, na televisão, que você considera mais democrático enquanto acesso? Cara, é muito engraçado isso, porque se eu te respondesse isso há alguns anos atrás, talvez eu não falaria o que eu vou falar agora, mas eu acho que hoje, com a internet, cara, tá tudo com esse acesso democrático. Existe hoje, pensando no audiovisual, a lei da TV paga, que todos os canais fechados precisam produzir conteúdos nacionais, então isso aumentou o leque para todo mundo, não só para os atores, mas como para roteirista, cameraman, diretor, continuista. Existe muita gente hoje produzindo teatro independente, existe movimento teatro de grupo, que existem festivais espalhados pelo mundo inteiro. Eu fui para Cuba uma vez com um espetáculo que eu trabalhava na equipe por causa de um festival latino-americano que era em Cuba, foi em São Fuego e Havana, foram espetáculos, 40 Olha, espetáculos latinos-americanos, foi bem legal, existe muito mercado. E a internet te proporciona fazer aqui uma série, fazer aqui um filme. Tem um canal muito legal que chama Projeto Ator, caramba, esqueci do Sérgio Barreto, Sérgio, se você estiver aí me perdoa. eu sigo ele. É o maior É canal para maratonei também. atores. É o maior canal para atores no Brasil. Ele tem quase 100 mil seguidores. A gente tem uma live, eu e o Sérgio, no canal dele e no meu, falando sobre isso. E o Sérgio tem séries que ele produz independente com os amigos que posta lá no canal dele. E a série tem milhões de visualizações. Entende? Ele não está refém desse mercado. Então, por que eu acho que é democrático? Cara, se você desligar aqui comigo, pegar um telefone, fizer alguma coisa aí de 5, 10 minutos, colocar uma trilha e subir no canal, é um conteúdo de audiovisual, cara. E isso as pessoas que vão consumir, você não precisou esperar ninguém te chamar. Então eu acho que hoje o mercado é democrático para todo mundo que esteja disposto a encarar. Se você está... O marketing digital me ensinou uma frase que eu gosto muito de falar, assim, a gente tem que estar preocupado com aquilo que a gente pode ter controle. O que você não tem controle não dá para você sofrer. Mas o que você tem controle é nesse lugar que você tem que se dedicar. Então hoje ser ator, fazer uma websérie, criar um canal, postar algum conteúdo, desenvolver uma minissérie, escrever um roteiro, está na sua mão. Se você tem controle sobre isso, cara, vai lá e domina essa área. Vai lá e faz desse espaço que é seu um lugar de vitrine. E eu acho que talvez isso vai mais te dar trabalho do que você ficar aí refém de algum convite, sabe? Pelo menos é a forma que eu acredito, é a forma que eu venho trabalhando, é a forma que eu penso. Não, mas é verdade. É, é Respondeu. isso. Fechou, meu querido? Gustavo, muito obrigado, viu, pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Imagina, eu que te agradeço muito aí pela participação e segue vendo as videoaulas e pratica, cara. Todas as dicas que estão ali são coisas que eu venho acumulando mesmo ao longo desses anos. Eu tenho certeza que se todo mundo for lá e fizer aqueles exercícios, praticar mesmo, eu tenho certeza que vai melhorar muito a atuação e vai evoluir. Eu acho que isso vai ajudar muito. E é gratuito, cara. É só entrar lá e assistir. Não, então, eu já maratonei praticamente todos os seus vídeos. Bom Enriquecedor. demais. Um melhor que o Obrigado, outro. viu? Muito obrigadão. Muito obrigado, viu? Obrigadão mesmo pela Valeu, oportunidade. fica com Deus aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Bom, deixa eu chamar aqui então a Bela para participar com a gente, que já está aí dizendo que os alunos delas estão aí, meu Deus, que os alunos dela vão sair. Eu vou colocar ela aqui na conversa com a gente para a gente fechar esse nosso bate-papo, porque eu não gosto que a gente fique muito tempo para que as pessoas também possam depois assistir. Belinha, eu vou te chamar aí. Te mandei o convite. Nathalie entrou, a galera que está entrando. Olha ela aí. Gente, e aí, Gu? Tudo bem? Finalmente, depois de muitos anos, Pois é. Eu não sei se você né? se lembra, mas a gente se encontrou na rua. Eu tava saindo Numa do Nildo outra padaria. vez. Tava saindo da Nilton outra Na vez. padaria também, é verdade, teve a padaria. Foi É. mais recente a padaria. Eu fui fazer Bom, um coach com a Débora, sua amiga, isso. Débora. Débora Gomes, que tá dando aula hoje lá no Wolf Maia. Talentosa atriz pra Ah, ela tá caramba. lá? Ela tá dando aula no Wolf. Que Tenho muito carinho linda. por ela. Bom, deixa eu só fazer uma Então, coisa, porque para quem não te conhece, eu vou te pedir para você falar, mas junto com as tá. pessoas que estão começando, que participaram, a Bela é uma atriz já que está aí no mercado, fazendo muitas coisas. A gente se conhece há um tempinho, apesar da gente não ter trabalhado juntos ainda. E eu Ainda. queria, ainda, mas iremos. Para a gente terminar esse bate-papo sobre a profissão, a carreira do ator, fala só um pouquinho de você, Bela, para quem não te conhece, o que que a gente pode levantar mais nesse assunto aí que você tem de dúvida ou de lugar que você queira dar de dica também. Fala um pouquinho. Tá bom. Bom, gente, primeiro, parabéns, o papo tá maravilhoso. Já,
reelaborei várias perguntas, porque algumas foram contempladas já. E, parabéns, Lu, isso é incrível, a gente tem que entrar nesse meio mesmo da internet, né? Porque eu, como você, eu fui uma atriz que entrou no mercado muito crua, sem essa ajuda que hoje, se eu tivesse, teria sido outra coisa. Principalmente na questão de falar, não. Eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Bom, eu sou atriz, já tem bastante tempo. Eu decidi ser atriz, eu tinha 8 anos de idade. E aí ingressei no teatro da minha cidade natal, que é Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E me formei em balé. E depois, agora na pandemia, comecei a estudar violão. Porque eu entrei numa crise de... que todo artista que é, eu preciso fazer arte, mesmo parada. E aí eu falei, bom, eu não vou ficar dependendo de mercado para fazer o que eu gosto, o que eu acredito, e aquilo que movimenta o meu coração. E aí eu comecei a aprender um instrumento. E eu não sei se você acompanha meu Instagram, mas hoje, atualmente, no meu Instagram é só violão. Eu me apaixonei. E aí depois Eu acho que a última coisa que eu vi sua foi um vídeo muito legal, que é tipo uma apresentação sua, mas que você faz meio que uma sériezinha, assim, falando coisas da carreira. Muito legal. Inclusive, galera, vai lá ver, porque vale muito a pena. Que legal, que bom que você gostou. Nossa, gente, entrou uma borboleta dentro da minha cerveja aqui. Aí, ó, isso é sorte. Tá vendo? Tomás. Olha só, e aí eu fui para São Paulo. Bom, meu pai, minha família, diferente da sua, não é de artistas, de atores. E meu pai falou assim, olha, você pode continuar a sua carreira de atriz. Eu me formei em balé também, de bailarina, mas você vai fazer outra coisa. E aí eu fui fazer faculdade de geografia aqui na Unicamp. Geografia, porque eu olhei o currículo lá, vi as notas que eu ia melhor e era geografia. Eu falei, geografia. E aí, nisso, eu também fui fazer o curso do Wolf, em São Paulo. Então, eu fazia as duas coisas. Eu ficava entre Campinas e São Paulo. Eu terminei o curso do Wolf em 2014. Ah, tá. Você teve aula com o Hudson? Sim. Ah, massa. Eu tive uma sorte que eu tive aula com o Guilherme Santana, de teatro. Ah, que massa, é. Eu não lembro se naquela época o Rodolfo Slot também dava aula lá. O Rodolfo me dirigiu numa novela. Eu acho que dava. Não me lembro agora. Mas aí, nisso, eu me apaixonei pelo audiovisual dentro do Wolf e comecei a fazer diversos cursos, né? Você vai fazendo. Nessa época eu tinha muito essa coisa de investimento, né? Eu tinha ajuda dos meus pais também, então eu comecei a investir muito. Até que em 2015 eu fiz um teste para uma novela da Record, que era a novela que eu fiz com a Débora, e passei. Passei na novela, falei, caraca. E aí eu amei, foi uma experiência incrível estar naquele lugar e fazer a novela. Mas hoje, por exemplo, seria uma personagem que eu falaria não. Por conta desse artista que a gente quer ser, né? Bom, então essa sou eu sou atriz desde Mas é legal você falar isso, só para pontuar uma coisa para quem está começando. Claramente a gente está falando isso, depois a gente está aí há 20 anos no mercado, né? Eu estou com 38, eu estou, sei lá, 22 anos no mercado. Esses personagens que aparecem, que a gente fala hoje não, eles são muito importantes para quando a gente está chegando. E aí acontece uma coisa que você falou, a gente começou, na minha primeira novela, eu era uma experiência zero. Mas é porque a gente é condicionado a estudar um monólogo e fazer aquele monólogo. E muitas vezes você acerta, tem um resultado legal, é aprovado no projeto, mas quando você chega, você não tem muita experiência para aquele projeto grande de 1 ano, onde você está naquele estúdio grande com 4 câmeras, 2 diretores, um elenco que você já via na televisão. Então as suas fragilidades, elas crescem muito. Eu dou um exemplo, que é igual aprender a dirigir. Você aprende na autoescola, primeira, segunda e terceira marcha, vai lá e tira a carta. Mas quando você chega no trânsito de Sampa, ou em outras cidades que tem um trânsito, você fala, meu Deus do céu. Eu sempre falo com os meus alunos, se vocês forem lá no YouTube, coloca lá Gustavo Duque, Vidas Opostas. Minha primeira novela. Eu tenho cenas que parece que eu estou tendo cãibra durante a cena. Que eu olho hoje e falo, meu Deus do céu, como é que alguém deixou aquilo ir para o ar? Porque é aquilo, é a nossa verdade no momento. É claro que a gente vai evoluindo. Então, para as pessoas que estão assistindo, não é também para você sair recusando as coisas. Entenda o lugar que você está hoje, que você precisa se experimentar e aprender, e que talvez essas oportunidades de personagens menores tira o peso da responsabilidade de você acertar e te permite hoje a praticar. O Milen Cortais, eu fiz uma novela e uma série com o Milen. O Milen Cortais, ele fala uma coisa que é verdade. Quando eu estreiei em cinema, ele fez Carandiru, se eu não estou enganado, foi o primeiro longa dele. As pessoas esperavam de mim uma novidade. Hoje, quando ele vai fazer o Tropa de Elite, as pessoas esperam um resultado.
Então a escolha precisa ser baseada no lugar que você está no mercado. Então talvez para quem está chegando aí no audiovisual, esses personagens que surgem talvez menores, são mais atrativos e interessantes para quem está começando, que te permite errar. Isso é sempre muito importante. A gente precisa saber que errar no início é a coisa mais importante. É errando que a gente descobre nossas fragilidades e a partir delas a gente evolui. E como é que foi esse seu processo, esse início seu? Me conta um pouco. Aí você chegou aí... Eu sempre, já que a gente está batendo esse papo, tento tirar alguma sacada para ajudar quem está chegando. O que foi mais difícil para você, como atriz que está começando, estar nesse mercado e ter que se virar? Olha só, várias conversas hoje aqui na sua live me fizeram refletir muito sobre a minha trajetória e sobre o meu início. Primeiro, deixa eu mandar oi para meus alunos, porque eles estão pedindo manda oi. Oi, manda amores. Oi, senão não saiam das aulas dela não, alunos. Fiquem aí. Aí, mas eu enfrentei diversas dificuldades. Primeiro porque eu era a única atriz desconhecida. E Sim. Isso me trouxe muita insegurança. A minha sorte é que eu estava no núcleo da Débora. No núcleo dela. Eu era praticamente a irmã dela na novela, né? Mas era uma personagem Feia? Não, é Escrava Mãe. Ah, Escrava Mãe, nossa, lá atrás ainda. Né? Pois é. Escrava Mãe foi uma novela muito... A gente gravou no ano, foi estrear só 2 anos depois, né? Sim. Eu cheguei lá, eu queria muito, Gustavo, muito mostrar que eu era uma atriz pronta para fazer novela e pronta para fazer longas, e que eu queria, agora é a minha chance, né? E você não tem essa chance na novela, pelo menos eu não tive essa chance, assim, porque é tudo muito rápido, e às vezes, que é uma das perguntas que eu ia trazer para você, mas que você, de uma maneira ou de outra, acabou já respondendo, que é como você faz quando você se depara com um diretor que pede uma coisa muito diferente daquilo que você estava estudando. Porque, é claro, você tem uma coisa que você falou assim que é muito, que para mim foi fundamental, que é não ficar lendo muito o texto. E nesse último filme que eu gravei agora 2 semanas atrás, eu fiz muito isso. Eu entendi o contexto e fiquei estudando sem ficar repetindo, porque aquilo ia me trazer uma cristalização de algo que eu não gostava, né? Você está fazendo, tem coisa que você gosta e coisa que você não gosta. Você acaba cristalizando as duas coisas, tanto a que você gostou, né, quanto a que você não gostou. Então eu não quis ficar muito perturbada no texto e fiquei com uma ideia. Isso foi bom, porque na hora que eu cheguei no set, eu me deparei com uma vontade do diretor que era muito diferente daquilo que eu estava imaginando. E aí eu queria que você respondesse como você faz para lidar com essas adversidades da vida, né? De chegar no set e ser totalmente diferente daquilo que você tinha imaginado. Você tem que estar pronto para o jogo, né? É muito legal essa pergunta, porque esse é um dos exercícios que eu faço com os meus alunos. Assim. Eu sempre peço algumas coisas, eles estudam e quando chega eu mudo. Por quê? Uma vez fazendo uma novela, eu cheguei, tipo assim, falei, vou fazer a cena da minha vida. E quem estava dirigindo essa cena era Del Rangel, que nos deixou ano passado. E quando eu cheguei no estúdio, ele pediu nada do que eu fazia estava bom. Completamente diferente. E foi horrorosa a minha cena, porque eu estava muito duro. Me achei muito estranho. Minha segunda novela, em 2007, 2008. E aí quando eu acabei a cena, eu saí do estúdio arrasado. Falei, meu Jesus, Amanda, eu sou péssimo. Minha carreira vai acabar aqui agora. Tal. Aí a Ângela Vieira, que é uma atriz mais velha, experiente pra caramba, que eu tenho muito carinho por ela, me chamou no canto e falou assim, pô, mas você chegou com a cena pronta? Aí eu falei, e não era para chegar com a cena pronta? Ele falou, mas você não sabe o que vai acontecer aqui no estúdio, como é que você está com a cena pronta? Então, eu estou falando que a nossa insegurança, muitas vezes, nos faz pegar caminhos errados. E é normal a gente cair. Então, o que hoje eu tento fazer? A última coisa que eu me preocupo é levantar essa cena. Quando eu falo levantar essa cena, o ator tem um vício de pegar esse texto, estudar, falar as palavras, levantar e ficar falando sozinho, em casa, para as paredes, na hora do banho, quando está cozinhando. E ali ninguém vai te responder. E eu falo para os meus alunos, inclusive eu tenho uma videoaula falando sobre isso. A última coisa que você como ator faça, se você está vendo essa live agora e é ator, nunca, mas nunca, estude um texto em voz alta. Porque como aprender uma música, você vai se viciar naquelas cantadas que você está fazendo, naquele lugar. E inconscientemente você vai se engessando. Então o que eu faço com os meus alunos e que eu faço como ator hoje? Como que é o meu processo?
A única coisa que eu me preocupo é aprofundar e questionar o meu estudo. Eu li meu texto, aprendi, entendi a base daquele personagem. Quando eu entendo isso, eu vou para o papel e falo, mas por que eu achei isso? E se ele fosse aquilo? E se ele fosse aquilo? Eu procuro criar argumentos fora do meu estúdio, do meu estudo. E quando eu chego na cena, eu não estou preso a um estudo, eu tenho um entendimento. Claro, eu não fico falando palavras que não estão ali no roteiro. Você precisa ter aquelas palavras, eu não estou falando para ser isso. Mas o ator esquece que dominar aquelas palavras é o menos importante. Por exemplo, já que você me propôs isso, eu vou te fazer rapidamente uma coisa que eu faço com meus alunos para você entender. Bela, se eu te perguntar o que você fez ontem na sua vida, eu tenho certeza que você talvez vai ter 2 segundos para pensar, mas você vai me falar o que você acordou, o que você fez na hora do almoço, o que você fez na hora da janta. E se eu virar e falar assim, mas na hora da janta você comeu o quê? Te interromper, você ao invés de errar e ficar nervosa, você vai me dar mais detalhes. E aí você vai falar, na minha janta eu comi arroz, comi batata. Eu falar, legal, e você tomou alguma coisa? Tomei água, continua. Aí depois eu vi um filme, deitei e dormi. Você só é capaz de rapidamente me falar tudo isso porque isso não é cena. Isso você viveu, isso faz parte da sua vida. Se eu perguntar para você o que você fez quando tinha 15 anos de idade, talvez você vai ter alguns segundos, mas o seu cérebro vai te voltar para aquele lugar e você vai me narrar a sua história porque você viveu aquilo. E o que é o errado de quem está começando? Você pega um texto e acha que isso é texto. Aí você fica preso naquelas palavras. Quando você tem que entender que texto decorado, qualquer pessoa decora. A minha mãe decora um texto, o meu porteiro decora um texto. Talvez eles vão demorar mais do que a gente que exerce essa profissão. Mas decorar o texto é a última coisa que eu me preocupo. Eu preciso saber se o meu personagem está entrando em cena para brigar com a Bela porque a gente terminou, o que eu tomei no meu café da manhã? De onde que eu estou vindo? Quantas brigas eu tive com a Bela? Não que você vá usar, mas essa base te faz entrar em cena e qualquer proposta que vier, você tem um estudo tão aprofundado que esse lugar novo que surge, ele vai te ajudar a ir para um outro lugar e não vai te causar um caos porque você está aí perdido. Então essa foi a minha maior mudança como ator hoje. Quando eu pego um roteiro, a última coisa que eu estou preocupado é em levantar a cena. É querer saber como que eu vou fazer. Eu quero saber quem é esse cara. O Stanislavski fala isso. Eu não gosto muito de método, não, tá? Mas o Stanislavski, ele cita um pouco esse lugar. Ele fala que a maneira de você trazer essa verdade que você falou, de me perguntar e eu vou te responder, é você responder, sempre a resposta. E tem uma coisa que ele fala, toda ação tem seu objetivo. Acabou. Hoje, é engraçado, eu nem sei se ela tá aí, a Débora, que é uma aluna minha. Ela fez uma cena hoje de um irmão viciado em droga, que a irmã tá indo lá buscar. Aí quando ela acabou a cena, eu queria mostrar para ela algumas coisas que eu acho que faltava, mas que tinha coisas legais. Eu perguntei para ela, como é que chama seu irmão? Ela, Eu falei, cara, você não sabe o nome do seu irmão? Você está indo tirar ele, viciado em droga, você está indo conversar com seu irmão e você não sabe o nome do seu irmão. Então esses pequenos detalhes faz muita diferença quando você entra em cena. Porque o diretor ele pode te propor muita coisa, muita coisa. Mas eu sempre falo uma coisa com meus alunos. Quando eu piso num set, seja de cinema, seja de novela, ninguém sabe mais do meu personagem do que eu. O autor e o diretor, eles podem conhecer o personagem pelo olhar dele. E a gente vai ter que trocar muita ideia para chegar num lugar. Mas do meu personagem, ninguém sabe mais do que eu. Então se o diretor chegar e fizer qualquer tipo de pergunta, qual é a cor do sapato que o meu personagem usou no último Natal, eu sei. Porque se eu te perguntar qual foi que você fez a sua maior viagem daqui 5 anos atrás, você sabe. Porque a gente acha que entrar em cena é decorar uma palavra. E quando eu falo a gente, eu me coloco nesse lugar também. Mas de uns anos para cá, depois que eu trabalhei com o Matheus Nascergalli, com o Drica Moraes, com o Milen Cortais, eu comecei a ver o processo dessa galera e falei, cara, é tão simples, mas não é fácil. É fácil, mas não é simples. Basta a gente não querer acertar. O resultado da cena enlatada é porque a gente tem medo do erro. A gente quer acertar, a gente quer fazer a melhor cena, a gente quer chegar lá e mostrar que a gente é bom, a gente quer acertar. E o ator tem que procurar o erro. Só para te passar a palavra, vou te dar um exemplo que esse é muito legal. Em 2005, eu no Rio, estava fazendo uma novela e fui fazer um curso com a Camila Amado, que era um curso de Hamlet, a gente ficava estudando Hamlet e a gente tinha que estudar o Ser ou Não Ser. Era só o Ser ou Não Ser. E a turma era uma turma muito foda. Camila Pitanga, ela estava bombando com a Bebel na época, acho que 2006 isso.
Camila Pitanga, Gisele Fraga, uma galera tipo muito foda do Rio de Janeiro tava fazendo, tipo uns 10, 12. E aí eu saí da minha casa com esse texto estudado pensando assim, quando eu entrar em cena, eu vou arrebentar, mas serei a melhor interpretação de Hamlet desse Brasil. E fui pra cena. Novo, né? Sem entender muito. Aí comecei a fazer a cena, Quando eu acabei a cena, a Camila Amado olhou pra mim e falou assim, você quer agradar quem aqui? Cara, eu não sabia o que responder. E ela falou assim, tá tudo errado o que você tá fazendo. Você não tem que agradar ninguém. Você não sabe nem o que você está falando. E era exatamente isso. O nosso gatilho de estudo é muito distorcido quando a gente está começando. E é normal. A gente precisa passar por processo, tomar porrada da vida e ir moldando. Por isso que no meu curso, tudo que eu divido com os meus alunos são coisas que eu vivi. Para que eles entendam que isso que a gente está em sala de aula fazendo são coisas que eles vão encontrar no mercado de trabalho. E que se eles praticarem hoje, eles vão chegar muito melhores do que eu cheguei, porque tive coisas que eu fui entender com 12 anos de carreira, depois de ter feito 3 novelas, 2 filmes, que a gente continua errando e faz parte, a gente vai errar sempre. Mas se você consegue tirar os erros mais óbvios do seu caminho, a chance de você ir descobrindo outras fragilidades é muito maior. Então, o que eu comecei a fazer foi isso, te respondendo assim. Eu parei de sofrer com o resultado final e entendi que é o meu entendimento da cena como um todo que me dá segurança quando eu estou no set, sacou? Então, total. Você me falou, e eu estudei dessa forma, né? Vendo seus vídeos, te acompanhando sempre. E eu falei, eu não vou levantar essa cena. Eu vou entender essa personagem. E vou entender o que ela precisa falar. Claro, decorar o texto traz uma segurança, né? Mas eu não leio alto, né? Eu não tento trazer a partitura vocal de como vai ser aquela frase, de como vai ser aquela cena. De início, porque eu primeiro vou jogar com outras pessoas, eu não vou fazer sozinho. Então, se você falar bravo pra mim, é claro que você estava tentando falar doce, fica diferente. A resposta é de outro jeito, né? Eu sou uma resposta a você. E eu criei até signo para os personagens. Isso é muito legal. Fui trazendo essas coisas. Bom, a outra pergunta que eu quero te fazer são 2 micro perguntas. Você me... Não, pergunta que a gente responde e finaliza, porque senão, deixa eu ver, o Facebook vai derrubar a gente. Beleza. Tá, rapidinho. Você acha que o ator fica estigmatizado fazendo uma cena ruim e um diretor tá vendo isso? Por exemplo, você falou que você fez uma cena lá e eu também senti que eu fiz uma cena ruim assim na novela e às vezes eu fico com medo de ter ficado estigmatizada para aquele diretor, para aquela equipe e também fazendo propaganda. Essa é a principal e depois o lance do sotaque a gente conversa em outra hora, porque eu tenho essa dúvida. O que eu acho assim, acho que não, pelo seguinte, dentro desse trabalho, o Murilo Benício ele fala uma coisa que é muito engraçada. Novelas tem que preocupar com os 3 últimos meses, porque ninguém lembra o que você fez a primeira semana. E o Lázaro Ramos ele fala uma parada, a novela é muito legal porque você pode ir se corrigindo durante. Então assim, aquilo que teoricamente foi uma cena ruim, tem muitas questões que possam dizer que a cena foi ruim e a gente precisa entender que é subjetivo, né? Aquilo que é ruim para você não é para mim. E aquilo que é bom para você não é para mim. E aí eu sempre tento me acalmar e acalmar quem está estudando comigo, dizendo assim, Bela, você pode fazer a sua cena mais incrível. Vai ter gente que vai achar ruim. E você pode fazer a sua pior cena, que vai ter gente que vai achar bom. O que a gente tem que tentar entender é aprender com o processo. Se você consegue se olhar e perceber que aquilo foi ruim, que você sabe que poderia ter feito melhor, é buscar isso como norte. Errei, entendi, sai do meu caminho e vamos para a próxima. O erro te leva a buscar o caminho de evolução. E essa evolução vai te fazer encontrar um outro erro lá na frente que você só foi capaz de enxergar porque você subiu esse degrau. Então, assim, nenhum diretor dentro de um projeto vai te tirar por isso ou por aquilo porque você fez uma cena ruim. Até porque, cara, dentro de uma TV, os caras estão ali fazendo 30, 40 cenas por dia, eles querem acabar e ir embora para casa. Então, esse lugar a gente é mais neura nossa, sabe? Que é o que eu tento tirar dos meus alunos. A gente erra em cena porque a gente quer acertar. A gente esquece uma palavrinha, entende? Por exemplo, eu vou fazer uma cena que eu falo, eu estou triste. E aí não vem o triste, eu posso falar, eu estou chateado, sei lá. Só que a gente está tão acostumado com aquela palavra triste que não vem, que você para a cena e fala, meu Deus, desculpa, errei. Parece que você matou a mãe de alguém. Isso é fragilidade
da inexperiência, porque se você tem um domínio como um todo, você não vai falar triste, você vai falar chateada e vai tocar a cena. Aí pode ser que o diretor vai falar, Bela, oi, não, é triste. Você vai falar, ah, beleza. Mas você não entregou erro para ele, deixa eles se resolverem. Não erra em cena, sabe? E isso eu acho que é do início mesmo. Então essas coisas que nos assombram no início da carreira é pela imaturidade. Por isso que eu gosto de bater esse papo nessas lives. Quem tá aí não viu, eu tenho uma live com o Renato Góes. O Renato Góes hoje é um dos atores mais importantes da Rede Globo, protagonista de, sei lá, das últimas 6, 7 novelas, ganhou o Emmy com a novela Órfãos da Terra, ele é o protagonista da novela, e que é um grande amigo meu que a gente começou junto de perrengue de juntar dinheiro para pegar ônibus. E a gente fala nessa live todos esses processos mesmo, essas dificuldades. Ele fala isso, que com 3 novelas na Globo, ele parecia que ninguém tinha chamado ele para nada, ele tinha que ir lá, correr atrás, falar, pô, vocês não vão me chamar, é normal, faz parte. Então a gente entender que esse processo sofrido do início faz parte, que a única coisa que a gente tem que entender para ganhar desse processo é não sofrer, saber que isso faz parte e criar uma base sólida para você saber jogar com essas fragilidades e não perder para ela. É o que eu sempre divido e faço com os meus alunos. Beleza, Perfeito. Belinha? Antes que nos derrube, eu quero te agradecer muito. Foi muito legal te ver aqui, bater esse papo. Obrigadão por ter entrado aí. Eu quero te falar que eu tenho uma cena sua que é um amuleto da sorte pra mim. Eu sempre assisto quando eu vou fazer alguma coisa que eu falo. Se eu chegar nessa cena aqui desse jeito, eu sou uma grande Meu Deus. Qual cena? Que é a sua cena que está fazendo o filme do Zé do Caixão? É esse? Aham, tá, mas qual? Zé do Caixão. Você chega assim, você todo sujo e é com o Matheus. Ah, com o Matheus? Eu adoro essa cena. Olha só, cena. Vou te falar rapidamente essa cena. Olha que engraçado, a gente nem combinou isso, você me tá falando. Essa cena não era nada disso. Essa cena era texto pra caralho. Era muito texto. Era muito chata. E tava um frio da porra, tava uma neblina. A gente entrou em cena, o Vitor falou, gente, vocês sabem a cena, Matheus, Duque, vocês sabem, né? Aí o Matheus chegou e falou, Duque, vamos fazer isso. Eu falei, vamos fazer isso, vamos fazer isso. A gente resumiu o que era importante da cena. Bora, bora. E tinha 2 atores jogando ali. E isso que é o mais legal. E realmente, a cena a gente gravou de primeira e foi muito legal por causa dessa parada. A gente só estava ali fazendo uma cena. Eu sabia o que eu tinha que fazer, o Matheus sabia o que tinha que fazer. A gente só foi lá e jogou. Parabéns, que é meu amuleto da sorte. Assim, eu sempre assisto e falo, eu quero ser atriz. E você Olha, é um ator, Bela, não é? eu fico muito feliz, mas acho que você está precisando de melhores referências. Não, tá. Você que não se conhece, viu? Essa é uma das coisas que Mas fico muito feliz, valeu mesmo. E é isso, cara. Você sabe que eu tenho um carinho por você, espero que a gente se esbarre logo num trabalho. Eu também. Amém, Tá bom? Uhum. Beijo pra você, grande, todo mundo que ficou aí até agora, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Valeu. Beijo. Alana, beijos. Beijo, Alana. Obrigado por estar com a gente aí. Beijo, beijo, galera. Vai cair aqui. Beijo.